Amados, vamos logo para a palavra então. Abra então a sua Bíblia em Apocalipse 2:8. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apocalipse capítulo 2, verso 8. Glória a Deus. O último livro da Bíblia. Vamos falar um pouquinho aí sobre a igreja de Esmirna. Glória a Deus. Apocalipse 2, 8 até o 11. Vou esperar todo mundo encontrar o texto para a gente estar lendo junto. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A minha tradução diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primogênito, ou o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E você diz amém. Tome seu assento, exaltando o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos aqui um texto, e o pastor Dinei que deu o início, da série. São 7 cartas, ou seja, serão 7 mensagens, serão 7 domingos, praticamente uma campanha, E aqui a gente vai falar sobre a igreja de Esmirna. E essa igreja aqui, irmãos, ela tem algo muito especial aqui. Os irmãos aprenderam domingo passado, ou seja, na mensagem passada, a respeito da igreja de Éfeso, a igreja que precisava voltar para o primeiro amor, E se você reparar, cada igreja que ela tem como se fosse uma frase-chave. Para Éfeso era a igreja que precisava voltar para o primeiro amor. Já aqui Esmirna é aonde Jesus diz: ser fiel até a morte. E nós vamos ver um pouquinho sobre a história, tanto da cidade quanto também da igreja, e aonde isso nos aponta e onde a gente se enquadra em tudo isso. Porque lembrando que quando Jesus ele endereçou essas cartas, e todas essas igrejas elas realmente existiram, não é nenhuma alegoria. Tem alguns teólogos meio doidos por aí que falam que era apenas uma alegoria, que na verdade não existiu, era algo simbólico. Não, essas igrejas realmente existiram, e existem até algumas ruínas delas até hoje, E cada uma delas aponta para um tempo da igreja de forma geral, E Esmirna, ela representa a igreja perseguida. A perseguição da igreja, ela começou oficialmente pelo Império de Roma a partir do ano 100 e foi até o ano 313 depois de Cristo. Mas mais à frente eu vou explicar um pouquinho melhor a respeito disso aqui. Vamos falar um pouquinho da cidade. Esmirna hoje é uma cidade que chama Izmir. Tanto a palavra Izmir na linguagem turca como Esmirna, ela tem a mesma tradução, que significa mirra. Mirra é um produto, tipo um perfume, mas de algo bem amargo. E justamente era essa ideia da vida que a igreja de Esmirna estava passando. A cidade de Esmirna, ela ficava mais ou menos ali 60 quilômetros de distância da cidade de Éfeso. E era uma enorme cidade. Não é nem o caso de era, na verdade ela é até hoje. Esmirna, naquela época, aproximadamente, pastor Dinei, tinha mais ou menos 100 mil habitantes. Hoje tem mais de 3 milhões. A cidade de Esmirna é a terceira maior da Turquia. Ela perde para as duas capitais, Istambul e Ankara. Para quem não sabe, a Turquia ela tem 2 capitais, Uma é da Federação Turca e outra da Coroa Turca. Até eles lá ficam meio perdidos com isso. Mas é a terceira maior cidade, o segundo maior porto comercial daquela época. Esmirna não era apenas isso, mas ela também era um centro cultural. Ela também servia de grande comércio. A cidade de Esmirna também, ela servia de conexão da Ásia Menor, que então é a Turquia hoje,
para a Europa daquela época e por aí vai. Eu não vou pegar muito esses negócios, não. Eu quero entrar na palavra com você aqui. Mas algumas coisas eu preciso ressaltar para você entender o que Jesus quis dizer com tudo isso que ele disse aqui. Esmirna, e aqui vai algo que vai entrar na palavra, que é a história religiosa da cidade. A cidade de Esmirna, ela tem aproximadamente 5.000 anos de idade. Ela é uma das mais antigas do mundo, perdendo só para uma, Jericó. Jericó, para quem estuda, diz que mais ou menos tem mais de 10.000 anos. Esmirna está no meio do caminho ali, pastor. E essa cidade, ela foi destruída mais ou menos ali na idade entre 600 anos de Cristo. Isso mais ou menos, para você ter uma noção, era a época do profeta, um pouco mais ou menos a época do profeta Malaquias, tá? E só que essa cidade depois ela foi reconstruída pelos gregos e foi tomada pelo Império Romano, que é onde a gente entra aqui. O Império Romano era o maior império daquela época. Eles eram os grandes perseguidores dos cristãos, tanto que eles chegavam a matar cristãos, quer sejam homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas, idosos. Eles não respeitavam absolutamente nada disso. E Esmirna foi a primeira cidade a oferecer culto à cidade de Roma. Eles chamavam naquela época a cidade de Roma como uma grande deusa. Por quê? Porque justamente nessa época aqui, os imperadores também eram considerados deuses. E toda cidade que colocasse templos de adoração nas suas cidades, elas recebiam os seus benefícios do Império de Roma, ok? E tanto que Esmirna, ela foi apelidada por Roma como a guardiã do templo. Por que templo? Porque eles consideravam Esmirna como um grande templo de adoração a Roma e ao imperador romano. E agora observe que ali tem uma igreja naquele lugar. É uma igreja lá. E você deve imaginar o seguinte: aonde tem muita idolatria, é difícil pregar o evangelho. Agora, imagine você em um bairro ou numa cidade aonde a idolatria é muito grande, aonde as pessoas não servem a Deus, e pessoas das quais você vai falar de Deus, elas vão te ofender, elas vão para cima de você. Então, agora eu quero que você imagine uma cidade inteira dessa forma. Era Esmirna. E como Esmirna tem mais ou menos, naquela época, 100.000 habitantes, por aí, o que? Americana tem isso? Mais ou menos? Tem mais, né? Mais de 200, então mais ou menos Americana. 100.000. E desses 100.000, ali tem uma pequena igreja. Uma igreja que serve ao Senhor Jesus. Uma igreja da qual está pregando o evangelho. Só que o Império Romano está chamando aquela cidade de o templo. O guardião do templo, a grande guardiã do templo. E na praça daquela cidade, haviam dois grandes templos. Um para Poseidon, que de acordo com a mitologia grega, era o deus dos grandes mares. E também havia um outro templo da deusa Deméter, que também era a deusa da colheita, da caça e por aí vai. Haviam vários templos em Esmirna, é isso que você tem que entender, muitos templos de adoração, havia muitas coisas, em nenhum lugar havia um lugar para adorar o grande Deus, a não ser a igreja que ali estava. Mas havia também um outro lugar, havia uma sinagoga ali. Eu já expliquei em outras oportunidades que sinagoga era um local de estudo da palavra de Deus, onde os judeus, todos os sábados, eles, na verdade, toda quinta e todo sábado, eles se juntavam e eles estudavam a palavra, e ali havia um seminário teológico para você entender melhor. E isso era uma sinagoga. A sinagoga não era para cultos, a sinagoga era para estudos, os judeus faziam isso. A cidade de Esmirna era muito grande. Ela era uma cidade extremamente rica, porque, por vários motivos dos quais eu já falei, principalmente porque Esmirna adotou a idolatria romana. Agora Jesus, ele vai endereçar uma carta ao anjo daquela igreja. E quando Jesus fala anjo, ele não está dizendo um anjo mesmo, que é aquele que está no céu, que está junto com o Senhor, não. A palavra anjo vem do grego angelos,
e também ali do hebraico também, né? Que quer dizer mensageiro. Então a ideia é que o Senhor Jesus estava endereçando uma carta ao mensageiro da igreja de Esmirna, ou seja, o pastor da igreja de Esmirna. Quando Jesus ele começa a dizer assim: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Cristo aqui está fazendo uma menção muito importante. Por quê? Primeiro, ele está dizendo o primeiro e o último. Ele está querendo dizer a respeito que ele é o único. E ele também está falando da sua eternidade. No Salmo de número 90, que é o Salmo de Moisés, ele deixa claro dizendo: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é eterno. O que é eternidade? Não confunda a eternidade com infinito. Eternidade é uma coisa e infinito é outra coisa. O infinito é aquilo que tem um começo, tem um meio e não tem um fim. O eterno ou a eternidade é algo que não tem um começo, não tem meio e também não tem fim. Deus é eterno, Ele não tem princípio, Ele não tem criador, Ele é o próprio criador, Ele é a criação, Ele é a origem, tudo vem dEle. Paulo em Romanos diz que tudo é por Ele, para Ele, tudo é para a glória dEle. Quando Jesus ele diz que é o primeiro e é o último, a mesma palavra que ele fala para João, quando ele vê Cristo glorificado, e a palavra diz que ele cai aos seus pés como que morto, e ele diz: não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Ele está dizendo: eu sou o único e fora de mim não tem mais ninguém. Deus em Isaías no capítulo 45, ele diz: não há outra rocha que eu conheça. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o verdadeiro, eu sou Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o Deus verdadeiro, criou céus e terra. Ele é dono de todas as coisas, Ele é o El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, que faz o que Ele bem entender e não presta conta para ninguém. Pelo contrário, somos nós que prestamos conta diante dEle. Ele é o eterno, Ele é o santo, Ele é o verdadeiro. É isso que Ele está dizendo para aquela igreja: eu sou o único, fora de mim não tem outro. Aqui Ele já rebate tudo o que havia em Esmirna, porque havia muitos deuses lá, havia muitos templos, a própria cidade era chamada de guardiã de templo. E Jesus está dizendo: Esmirna, eu sou o único, eu sou o verdadeiro. Tudo isso aí é falso, tudo isso aí é mentira, tudo isso é enganação, mas eu sou o único, eu sou o verdadeiro. E ele continua dizendo ainda no verso 8, ele diz assim: que esteve morto e tornou a viver. Aqui é referência para duas coisas. A primeira, não sei se os irmãos lembraram, mas eu disse que a cidade tinha sido destruída por um império, que era o império dos Lídios, mais ou menos ali no ano 600 a.C., e foi reconstruído pelos gregos logo depois do ministério de Malaquias, que foi ali mais ou menos no período de 400 a.C., bem no finalzinho mesmo desse momento. Ou seja, a cidade ela ficou famosa porque muitos falaram que ela tinha morrido e tornou a viver. Aí Jesus vai dizer: mas quem morreu e tornou a viver fui eu. Por quê? Porque quando essa cidade ganha esse nome e ela começa agora a proliferação de cultos pagãos, muitos acreditavam que a cidade de Esmirna ela era uma dádiva divina, porque muitos acreditavam que ela morreu e ela ressuscitou. E Jesus ele manda uma carta para a igreja dizendo: olha, na verdade, quem morreu e ressuscitou fui eu. Ou seja, Jesus está dizendo: eu venci a morte. Eu venci a morte, é a primeira referência que ele traz. Mas tem uma segunda. A segunda era para os cristãos que estavam sendo perseguidos lá, porque o Império Romano estava matando os crentes que estavam lá. Ele estava acabando com os crentes, principalmente de Esmirna, principalmente, que era onde teve o maior ponto, o maior foco de perseguição, foi ali. Muitos irmãos, muitos. Para você ter uma ideia, alguns teólogos levantaram uma estatística, língua abençoada, estatística, da qual aproximadamente
do ano 100 até 313 depois de Cristo, mais de 5 milhões de cristãos morreram pelo Império Romano. Isso é um espaço de 213 anos. Em 213 anos, aproximadamente 5 milhões de cristãos perderam a sua vida. Isso só em Esmirna. Não estamos falando de outros lugares. Isso é só em uma cidade só. Uma cidade só. E agora, Jesus, quando ele fala aqui que ele morreu e tornou a viver, ele está lançando uma palavra de esperança para aquela igreja que estava passando por isso. Que assim como ele morreu e ele ressuscitou, ele ressurgiu dos mortos, todos aqueles que creram no nome dele, assim também acontecerá. Vai morrer, mas vai ressurgir dos mortos em glória. Porque a espinha dorsal do evangelho é a ressurreição dos mortos. Quem não crê na ressurreição dos mortos é tudo menos cristão. A ressurreição dos mortos é real. O evangelista Télio ontem, ele falou a respeito de quem? De Lázaro. E no capítulo 11 de João, lá no versículo 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E quem crê em mim, ainda em vida, nunca morrerá. Ele fala em dois tempos aqui. Quando ele fala, quem crê em mim ainda que esteja morto, ele está falando nessa situação de Esmirna. Pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus. Pessoas que foram fiéis até a morte. Pessoas que foram perseguidas, torturadas, massacradas. Pessoas que não negaram a sua fé diante da perseguição e que sacrificaram as suas vidas em prol do evangelho, em prol do testemunho de Cristo. Então esses creram ainda estando mortos. Eles viverão. Porque o Senhor há de ressuscitar. É a primeira ressurreição. E Apocalipse diz: bem-aventurado e santo aquele que fizer parte da primeira ressurreição. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Mais do que feliz e santo é aquele que participar da primeira ressurreição. Aqueles que dormem no Senhor, nós o veremos um outro dia. A igreja de Tessalônica passou um problema muito grande a respeito desse assunto, porque eles estavam começando a acreditar que aqueles que morriam em Cristo já não tinham mais esperança. E Paulo vai dizer: olha, não seja como os demais que não têm esperança, porque esses que morreram, eles vão ressuscitar. Quem morreu em Cristo vai voltar a viver. A nossa esperança, escute isso, a nossa esperança é a nossa vida lá com Deus no céu. Nós seremos ressuscitados. Jesus diz que aquele que crê nele, ele vai ressuscitar no último dia. A ressurreição dos mortos é uma verdade que tem que ficar gravada no seu coração e que ninguém pode desmentir isso. O apóstolo João, no capítulo 2, 3 e 4, na sua primeira epístola, ele fala que todo aquele que nega que Cristo veio em carne, esse aí não é de Deus. Ele fala da encarnação de Cristo, mas ao mesmo tempo ele bate no gnosticismo, que era uma seita que negava duas coisas: a encarnação de Cristo e a ressurreição dos mortos. Negar isso, irmãos, é negar o evangelho, é negar Cristo, é perder a sua salvação, é não receber aquilo que o Senhor prometeu, que é a coroa da vida. E Jesus está dizendo que ele morreu, mas ele tornou a viver. No versículo 9, ele vai dizer o seguinte, vou deixar essa bolinha para outro dia. Versículo 9, ele vai dizer: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. A situação daquela igreja ali, irmãos, era muito difícil. Muito difícil. Porque, como eu já disse, o Império Romano estava perseguindo. Lembra disso? Só que tinha um problema ainda maior. Qual? Os cristãos que trabalhavam, que eram pais de família, eram mandados embora justamente por causa disso. Os que não eram mortos e torturados ou presos, eles eram mandados embora pelos seus patrões.
porque era crente, porque servia ao Senhor. Pessoas que creram no Senhor Jesus estão pagando agora com desemprego. Hoje desemprego é coisa terrível, não é? Agora imagina naquela época, há praticamente há 2000 anos atrás. O que é isso? Aí Jesus, ele vai dizer 3 coisas para a igreja. Primeiro, conheço a tua tribulação. E aqui vai um dado importante para você. Das 7 igrejas, só 2 Jesus não diz: eu conheço as tuas obras. Só tem 2, pastor. Só 2. E uma delas é Esmirna. Jesus não vai dizendo das obras da igreja, mas ele vai dizer: eu conheço a tua tribulação. Em outras traduções, eu conheço o teu sofrimento. Jesus dizendo: eu sei que você está passando. Olha o que Jesus está dizendo para a igreja: eu sei que você está passando. Deus está dizendo hoje para você nessa noite: eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está vivendo. Eu sei como é o seu dia a dia. Eu estou acompanhando o teu dia a dia. Eu sei o que você está vivendo hoje. Olha o que Deus está falando nessa noite para nós. Eu conheço, eu estou acompanhando. Eu sei o que está acontecendo com você. Eu sei o porquê de você estar assim. Eu sei o porquê das suas emoções estarem assim hoje. Eu sei o porquê que você está desta maneira. Eu conheço a tua vida. Eu sei quem você é. Eu estou te acompanhando. Eu estou te vendo. Eu conheço os teus passos. Olha o que Deus está falando hoje. Eu sei o que está acontecendo com você. Eu sei da tua história. E eu conheço tudo sobre você. Eu sei o teu deitar. Eu sei o teu levantar. Eu sei o que está passando no teu coração agora. Eu conheço as tuas lágrimas. Eu conheço o teu sorriso. Eu sei como você está agora. Eu te conheço. Eu sei que tu és meu. Jesus está dizendo: eu conheço a tua tribulação. Eu sei o que está acontecendo. Tribulação é uma palavra grega que quer dizer pressão que vem de fora. É uma igreja pressionada, uma igreja sendo perseguida, maltratada. E como os pais de família eram mandados embora, as famílias eram pobres. Isso refletia na igreja. E a igreja também era pobre. Só que a palavra pobre aqui é diferente. No grego, a palavra pobre, nesse sentido aqui, é uma outra palavra que Jesus usou, que quer dizer estado miserável. E o estado miserável de Esmirna era uma igreja que não tinha nada. Era uma igreja em estado de profunda miséria. Profunda miséria. Uma igreja da qual ela não tinha recursos. Se chegasse alguém precisando de uma cesta básica, não tinha para dar. Era uma igreja que não tinha condições de sustentar seus membros. O pastor daquela igreja era alguém que só podia ajudar em oração, porque na parte material ele não podia, porque o governo bloqueou os recursos. Mais ou menos o que estão querendo fazer hoje. Mais ou menos isso. Tem muitos projetos de lei aí que estão tentando fazer a mesma coisa com a igreja de hoje, tá? E deixa eu aproveitar, porque é ano de eleição. Toma cuidado, tá? Toma muito cuidado. Não é votando em qualquer pessoa não, tá? Pesquisa. Toma cuidado, viu? Tem muito projeto por aí, irmão. Você não tem noção. Muito. Alguns já foram derrubados, mas tem outros que está faltando pouca coisa, irmão. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Porque agora todo mundo quer ser teu amigo, não é verdade? Então toma cuidado. Pesquisa. E por outro lado, não faça como muitos aí: eu não vou votar em ninguém. Não faça isso. Ah, pastor, estou pregando e estou aproveitando para falar isso para você. Toma cuidado, tá? Muito cuidado. Vamos voltar para a palavra. Jesus, ele fala da pobreza. E você viu aqui, você aprendeu que é estado de miséria. Miséria total, total. Tenta imaginar, irmãos. Imagina comigo uma família. Pai, a mãe e uma criancinha pequena de colo. Não tem
nada para dar para comer, não tem nada para dar para vestir, né? Assim era aquela igreja, onde o pai de família tinha que, talvez, quem sabe, naquela época era comum, né, pedir esmola. E como era o Império Romano, e eu não sei se você sabe, mas para pedir esmola tinha um sistema. Não é igual hoje, que a pessoa senta na sarjeta e tal. Não, de forma alguma. O Império Romano, ele fiscalizava, você sabia disso? Ele colocava uma espécie de capa nas pessoas, e aquelas pessoas com aquela capa, como se fosse um colete, entende? E as pessoas viam, está autorizado a pedir. Quer que eu te prove na Bíblia? Lembra de Bartimeu? Ele é um exemplo. Porque Bartimeu, a Bíblia diz que quando Jesus chamou ele, o trecho diz, lançando de si a sua capa. Aquela capa é chamada de capa romana, que o governo de Roma dava, oficializando aquela pessoa a pedir esmola naquele lugar. Agora eu quero que você para pensar numa coisa. Isso foi Bartimeu. Aquela igreja estava pobre porque era crente. Você acha que o governo ia permitir eles pedirem esmola? Claro que não. Eles iam vetar o máximo possível. Para quê? Para que eles negassem a Cristo e recebessem os benefícios de Roma. É Roma dizendo assim, olha, eu estou apertando você aqui, mas nega esse Jesus aí. Volta a adorar o imperador. Volta a adorar o povo aqui. Volta a adorar a cidade, Roma, a deusa grande. Se você quiser adorar Poseidon, vai lá adorar ele, Deus dos mares. Ou se você quiser Zeus, que é o Deus do Olimpo lá, pode ir, vai lá. Ou Deméter, ou Afrodite, vai lá. Ou se você quiser vir para o culto romano, pode vir. Adore os deuses aí, Marte, o deus da guerra. Adore Júpiter, que é o grande dos deuses. Adore Vênus, a deusa romana da beleza. Adore esses deuses, e você vai receber todos os benefícios romanos. Mas aquela igreja, ela nega tudo isso. Ela abre mão dos benefícios humanos. Ela abre mão dos benefícios que o governo humano poderia dar para receber a coroa de vitória que o Senhor prometeu dar àquela igreja. Aleluia! Jesus diz, eu conheço 3 coisas, Hermina. Eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico espiritualmente. Tu és rico espiritualmente. Você, Esmirna, é uma igreja que me obedece em meio à dificuldade, em meio à tristeza. E aqui, irmãos, vai uma palavra para você: a não abandonar Cristo por qualquer coisa. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. É verdade, eu não sei. Mas lembra o começo que eu acabei de falar? Ele conhece, Jesus conhece a tua tribulação. E pelo fato dele conhecer a tua tribulação, descansa nele, por mais difícil e desafiador que é. E eu sei que é. Servir a Deus não é coisa fácil, não. Traz consequência para nós. Lá em Mateus no capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Aí Jesus faz uma promessa: exultai e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão que já está preparado no céu. Aleluia! Alegrai-vos, exaltai em meio à tua tribulação. Adore ainda, cultue e glorifique no meio da tristeza, no meio das lágrimas. Continue servindo, continue sendo fiel, continue na fidelidade, continue adorando. Continua. Ser fiel até a morte, vai até o fim, não para. É o que Jesus está dizendo. Mas ele vai dizer algo mais aqui. Eu conheço também outra coisa, irmã, a blasfêmia. A blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. Antes, é sinagoga de Satanás. Aqui, irmãos, tem um agravante aqui. Já está ruim a perseguição romana. Pior ainda, porque os judeus daquela época também começaram a perseguir. Eles estavam fazendo, sabe o quê? Os judeus, que era um povo que também, pelo menos alguns, adoravam um único Deus, e notoriamente também estavam sendo perseguidos. Não era só a igreja, os judeus também estavam. Só que os judeus que não aceitavam Cristo como Salvador e estavam sendo perseguidos, o que eles faziam?
eles iam até o governo romano, eles informavam aonde os cultos aconteciam. Porque os cultos naquela época, você tem que entender o seguinte, que não era como é hoje. Cada esquina tem uma igreja, não era assim. Tinha o templo, a adoração, mas eram locais estratégicos. Porque se fosse um local para todo mundo achar, facilmente o governo ia lá, derrubava, matava todo mundo e acabava. Então tinha que ter estratégia. Então, o que os judeus faziam? Eles entregavam a localização. Eles falavam, o pastor daquela igreja mora ali. Ó, tem um camarada que eu conheço que é vizinho meu. Ele é cristão, viu? Ele segue Jesus, vai lá e prende ele. Era assim. Você está entendendo? Aí Jesus olha para eles e eles se achavam judeus. Nesse sentido, o que Jesus está querendo dizer é que eles estavam querendo dizer que eles eram descendência de Abraão no lado espiritual. Ou seja, que assim como Abraão creu em Deus, esses falsos judeus achavam que eles também eram crentes em Deus. E Jesus vai desmentir dizendo, olha, isso aí é sinagoga do diabo, de Satanás. Porque eles não estão com vocês. Eles querem ver o mal de vocês. Eles estão entregando vocês ao governo romano, para que vocês, alguns sejam presos, outros torturados e muitos mortos. E naquela época, não sei se você sabe, hoje, quando a gente fala de circo, não é? É algo que é alegria, tem o palhaço, tem o mágico, a coisa toda, né? Mas nessa época que não. A alegria era só para os romanos. Por quê? Porque o Coliseu romano, eles montavam um local chamado circo. E o circo, para eles, sabe o que era? Eles colocavam um leão faminto lá e jogavam um crente lá para ser devorado, vivo. Isso, muitas das vezes também, em Esmirna, os crentes de Esmirna, conta a história oficial, que o governo romano fazia, sabe o que? Pegava os crentes e enterravam eles, deixavam apenas com a cabeça para fora, para os leões virem e comerem a cabeça deles. Isso inclui homens, mulheres e até crianças e gestantes. E outra coisa, o imperador assistindo e os romanos dando gargalhada com o sangue derramado dos cristãos. Isso era o circo para os romanos. Que hoje é lógico, é bem diferente, mas começou assim, com sangue de crente. E Jesus está olhando um monte de judeu que estava entregando esses crentes, esses cristãos, ok? Para serem torturados e mortos de maneira similar. E a Bíblia agora, Jesus vai dizer, olha, eles são sinagoga de Satanás. Eles servem ao diabo. Mas olha o que Jesus vai falar no versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Meu Deus do céu. Olha o que Jesus está dizendo para a igreja. Primeiro ele fala assim, eu conheço a tua tribulação. Eu sei que você está passando, eu sei do teu sofrimento. Mas no versículo 10 ele fala assim, olha, não temas as coisas que você vai sofrer ainda. Jesus ainda está acrescentando mais tribulação para aquela igreja. Agora para pensar. Olha como isso aqui já derruba um monte de falso pregador que tem por aí, que fala que luta não é coisa de crente, não é assim? Tem muito camarada por aí, que a gente acha por aí, principalmente na internet, não é verdade? Que fala que se você está passando por prova, é porque você não serve a Deus. Que se está difícil para você, que você é infiel. Isso é mentira. Olha o que Jesus está falando para uma igreja fiel. Essa igreja aqui é uma igreja que Jesus não reprimenda em nada. É uma igreja fiel, que é em estado de miséria, não tem o que comer, não tem o que vestir, um monte de gente sendo preso, um monte de gente sendo torturado, morto, massacrado, e Jesus dizendo, olha, só que tem mais ainda para você sofrer. Não temas, e ele ainda fala, não temas. Só Jesus é o único para fazer isso aí. Ele diz, no meio da tribulação que você está passando, haverá outra ainda, mas não temas. Não temas o que você ainda vai passar. Não temas com o que ainda você vai sofrer mais ainda. Irmão, deixa eu te falar. Por isso que eu disse, servir a Deus não é uma coisa simples. Fé em Deus, irmão, é acima de qualquer circunstância. A gente não pode ser crente quando tudo está bom. A gente não pode ser cristão, servir a Jesus quando tudo vai bem. É verdade que o Senhor ele vira cativeiro. É verdade que Deus prospera. É verdade que Deus enriquece. A própria Bíblia fala, ele enriquece, ele empobrece, ele exalta, ele abate, ele levanta.
Mas olha o que ele está falando para uma igreja fiel. É uma igreja fiel, põe isso no seu coração. É uma igreja fiel. E ele diz, versículo 10, está aí na sua Bíblia: não temas as coisas que tem de sofrer. Aí ele vai dizer: eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova. Em outras palavras, Jesus dizendo: eu vou autorizar a Satanás a lançar alguns de vocês na prisão. E quem vai para a prisão naquela época é morte na certa. Muitos de vocês já morreram, mas eu vou permitir. Isso aqui é para crente mesmo aguentar. Eu vou permitir que alguns de vocês vão para a prisão, e muitos não vão voltar. Isso é dizendo para a igreja igreja fiel, que serve, que busca. Aí qualquer dor de cabeça que a gente tem, não quer vir na igreja. Aí por causa de qualquer dificuldade a gente quer abandonar o barco. Aí porque não me cumprimentaram com a paz de Deus, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque eu estou passando por tribulação. Porque não sei o que, estou desempregado, o pastor não me ajudou, não levou cesta básica, não pagou o meu aluguel, isso e aquilo outro, a igreja não vem atrás de mim, então eu vou parar por aqui. Olha aqui, olha só o que é uma igreja. Olha só. Olha o que Jesus prometeu. Quando fala de promessa de Deus, a gente se alegra, né? Porque Jesus fez uma promessa na minha vida que vai abençoar. Maravilha, mas tem promessa aqui, meu irmão. Tem promessa que ele manda pra gente, que olha o que ele está dizendo. Isso é promessa dele. Eu vou deixar o diabo entrar aí e levar alguns de vocês para a prisão, para vocês serem postos à prova. Ei, a igreja está sofrendo e Jesus ainda vai provar. A igreja está passando por aperto, por luta, pastor. E Jesus dizendo: mas só que eu vou provar. Eu tenho que provar mais um pouco. Vou ter que colocar um pouco mais na fornalha. Vou ter que apertar um pouco mais. Vou ter que fechar mais outra porta. Eu vou ter que deixar alguma coisa acontecer com você. Eu vou permitir o diabo fazer isso. Eu vou permitir a dificuldade. Eu vou permitir uma doença. Irmão, não se engane com Deus, porque isso muitas das vezes ele faz com a gente, para colocar você em uma prova. E não é para ele saber se você é fiel ou não, porque ele já sabe. Ele faz isso para provar para nós mesmos. Ele quer mostrar o que está mesmo no nosso coração. Ele faz isso para tirar muita coisa do teu coração e do meu, que só na dor que sai. Quando Jesus ele quer tirar algo ruim de mim, de você, irmão, não é com bênção não, é com isso aqui. Quando ele vê que tem coisa que não está servindo, ele vai apertar a gente um pouco, vai afunilar um pouco a nossa vida, irmão. E a pergunta que fica é aquela: como a gente vai se comportar? Como é que a gente vai ficar? A gente continua vindo na igreja? Olha a pandemia mostrando muita coisa, né? Muita igreja fechada. Cadê o povo? Cadê o povo? O Facebook estava lotado de fotos de gente orando nas ruas, não sei o quê. Aí as igrejas abriu de novo, cadê? Irmão, crente de momento Jesus não aceita. Crente de momento Jesus não aceita com ele. Jesus aceita aquele que adora na tribulação e na bênção. É quando está chovendo e quando está fazendo sol. É quando está apertando, mas também está dando glória. É quando tudo vai bem, mas na hora que o negócio vier mal, eu não vou calar minha boca, eu ainda vou adorar o nome dele. Foi falado aqui em verdadeiro adorador. Verdadeiro é isso aí, é quando eu posso na prova. E Jesus está dizendo: é isso aqui, ó, eu vou provar, porque eu quero ver. Mas olha que interessante. Ele fala assim: tereis uma tribulação de 10 dias. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Essa tribulação de 10 dias. Tribulação de 10 dias. Jesus está querendo dizer, sabe o quê? Ele está falando assim: olha, esses 10 dias aqui, antes de mais nada, muito provavelmente foram mesmo 10 dias. Alguns vão dizer que são 10 anos. Aí já vai escola de interpretação, que não é o caso aqui. Mas Jesus dizendo 10 dias, ele está dizendo duas coisas aqui. Primeiro,
a tribulação é completa. Ela é um tempo completo, ou seja, são 10 dias, não é 9, não é 8, são 10 dias exatos, ou seja, um tempo determinado por Deus. É a primeira coisa. A segunda, que são 10 dias porque é completo, porém é curto. É completo, mas é passageiro. Não entendi, pastor. Então, recebe o Salmo 30, verso 5. Diz assim Davi no Salmo 30, verso 5. A sua ira, diz Davi, dura tão somente um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a tua alegria, diz o Senhor, ela vem logo ao amanhecer. Sabe o que eu aprendo no Salmo 30, verso 5? Que Deus dá um tempo determinado para o sofrimento. Dura uma noite, mas Ele não dá um tempo determinado para a alegria. A tristeza tem tempo, dura só uma noite, mas Ele dá o tempo do começo da alegria. Ele dá um tempo para o final da tristeza, mas dá apenas o início da alegria. Por quê? Porque com Deus é assim. Quando você passa na tribulação, o Senhor Ele vai te abençoar. Quando você passa na tribulação, o Senhor está dizendo, olha, agora haverá um novo tempo para você. O que Jesus está dizendo para essa igreja é isso. Tribulação de 10 dias é um tempo determinado. Então a tua tribulação tem um tempo determinado por Deus, que tem começo, tem meio e tem fim. A tua dor tem começo, tem meio e tem fim. Para alguns de nós é 10 dias, outros é 10 anos. Mas tem um tempo determinado que talvez você não saiba. É um tempo que talvez para você está demorando. É um tempo do qual você está dizendo, eu não aguento mais. Mas Jesus está dizendo, é 10 dias. Eu pus um tempo determinado, e quando vencer esse tempo, aleluia, então as coisas vão mudar para você. E Jesus diz, para a gente encerrar, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. A igreja em Esmirna, ela representa a igreja perseguida dos dias de hoje. Eu disse que a perseguição começou no ano 100 e foi até o ano 313, né? Por que 313? Porque em 313, um imperador romano chamado Constantino, ele vai oficializar o cristianismo como religião universal. Então a perseguição parou nessa época, porque Constantino, ele encerrou a perseguição das igrejas, e as igrejas começaram a crescer, ok? Por isso eu disse, ano 100 até 313 por causa disso. Mas observe, terminou em 313, a gente volta para os 10 dias, que é um tempo determinado. As igrejas hoje, nos dias de hoje, tem muita igreja perseguida hoje. Se você olhar na internet, você vai ver um mapa com as igrejas que são mais perseguidas no mundo. Uma delas, a maior perseguidora hoje, é a Coreia do Norte, que faz muito parecido com o Império Romano aqui. Nós temos o Afeganistão, tem a Índia, a própria Turquia mesmo, já tive informações que eles não estavam perseguindo o crente e começaram a perseguir com a ajuda da Síria. E pelo incrível que pareça, a Síria está uma bagunça lá. É guerra civil, uma coisa terrível, e eles ainda têm tempo para perseguir crente. O Egito, para quem não sabe, hoje ele é quase 100% muçulmano, e os muçulmanos são um dos maiores perseguidores da igreja hoje. Lembra do Estado Islâmico? Então, muçulmano. A Nigéria, eu sempre falo da Nigéria aqui. Por quê? A Nigéria lá na África, ela é o seguinte: a Nigéria é o segundo país mais rico da África, aonde é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, perdendo para os Estados Unidos e para um outro país que agora me fugiu, o Iraque, perdendo para o Iraque. É o terceiro maior. Metade daquele país é muçulmano e a metade é cristão. A metade que é muçulmano, sabe o que eles fazem? Como num culto como agora, entram com metralhadoras, facas,
e começam a metralhar todo mundo, matam o pastor, levam as mulheres, estupram as mulheres, depois matam elas, pegam as crianças e vendem no mercado negro para pedofilia, para obras de magia negra. Tudo isso é filho de crente. Pega os obreiros e fazem trabalhos forçados, depois mata, depois que fica doente, alguma coisa assim. Alguns se falam, se você não negar, você morre agora. A internet está cheia disso aí. Angola, que é um país que diz que é cristão e na verdade não é. Também tem isso, meio que encoberta ali, mas tem. Perseguição de tudo quanto é jeito, irmão. Perseguição. E a igreja irmina, o que ela fez, pastor? Ela continuou fiel ao Senhor. Ela continuou adorando a Deus, mesmo sabendo que os seus irmãos estavam sendo mortos, perseguidos e massacrados, porque Paulo uma vez ele diz em Filipenses, dizendo que nós não fomos chamados apenas para reinar com Cristo, mas para padecer pelo nome dele. Nós fomos chamados para sofrer por Cristo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A tua fidelidade não é apenas um momento. A tua fidelidade não pode ser só quando tudo vai bem. A tua fidelidade não pode ser enquanto você tem emprego. A tua fidelidade não pode ser enquanto você está casado. A tua fidelidade não pode ser quando você tem saúde. A tua fidelidade tem que ser até a morte. Vai até o fim. Até o fim. O grupo de louvor cantou agora há pouco, vai valer a pena. Vai valer a pena, irmão. Muitos de nós, uma hora dessa já perdeu tudo, menos a fé. Perdeu tudo, menos a presença de Deus. Perdeu tudo, menos a promessa do Senhor dizendo: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Fica firme, fica firme. Eu quero convidar você a fazer uma oração. Se coloque de pé. Nós vamos orar. Quero chamar a Rebeca para louvar o Senhor aqui. E nós vamos orar. E depois eu devolvo o microfone para o pastor Ednei. Aleluia. Ser fiel até a morte. Jesus disse que aquele que persevera até o fim, esse será salvo. E muitas das vezes o fim para nós, para alguns de nós, é a morte. E você tem que ficar fiel. Fica fiel ao Senhor. O pastor está apertado, eu sei. Mas você tem que entender que se o Senhor está permitindo isso agora na tua vida, é que Ele tem um propósito que hoje você não sabe. Hoje você não sabe o que o Senhor está permitindo isso na tua vida. Talvez amanhã também você não vai saber, porque nem tudo Ele vai explicar para nós. Mas o que Ele explicou aqui é hoje, olha, ser fiel até a morte. Vá até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de maneira nenhuma receberá o dano da segunda morte, que é a condenação do inferno. Aqueles que retrocederem, irmãos, não vão receber a coroa da vitória, mas você e eu vamos até o fim em nome de Jesus. Glória a Deus. Rebeca vai estar louvando a Deus e nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus, enquanto estiver adorando o Senhor, amém? Feche seus olhos, coloque as mãos em direção ao seu coração. Você que também está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, esteja em oração também. E nós vamos estar buscando o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós entramos em Tua presença, Senhor. Meu Deus, nós queremos pedir a Tua bênção, Pai. Senhor, nós queremos ser fiéis até a morte, Deus. Nos capacita nesta noite, Senhor. Vem nos revestir da Tua presença, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, visita-nos agora e nos fortalece, Pai. E que nós possamos nos apegar à Tua promessa, Senhor. É no nome de Jesus, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos agora. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ó Deus de Israel, eu sei, Aleluia, que não vinha a este mundo adorar outro rei.
Deus na tua vida. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, Adore ao Senhor, igreja. com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é Ele obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Seja fiel até a morte. Não abro mão E do dar-te céu, a coroa da vida. até diante da morte. Olha aí. Prefiro ser fiel. Seja fiel até diante da morte, debaixo das ameaças, debaixo de porta fechada, ainda que o inferno se levante, o Senhor, Ele vai guardar você, irmão. Continua firme. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é Ele obedecer. Adore ao Senhor nesta noite. Ele garante a coroa da vitória. Não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia. Nós queremos ser fiéis, Senhor. Nos sustenta, Pai. Vai guardando o teu povo, Senhor. Aleluia. O segredo daquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, igreja. Era uma igreja que obedecia. Habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo o espanto noturno, nem venta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Olha aí, ó. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Seja fiel. Ele envia anjos Guarda a tua para fidelidade. a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser Senhor. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Até diante da morte, até debaixo das ameaças, prefira ser fiel, igreja. Vale a pena continuar servindo ao Senhor, porque Ele prometeu a vida eterna para a igreja. Recebe essa palavra aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.